Estamos então apresentando um pouco das nossas pesquisas sobre a temática africana e afro-brasileira e temos como referência um capítulo publicado numa coletânea organizada por Luciano Góes e publicada pela editora De Plácido, de Belo Horizonte, no ano de 2018. Trata-se dessa obra aqui, 130 anos de desilusão, a farsa abolicionista em perspectiva desde olhares marginalizados. Então, na ocasião, o Luciano organizou essa coletânea. Vamos dizer assim, era o momento em que se refletia os 130 anos da abolição formal da escravidão. Então, nessa coletânea nós temos vários artigos, entre eles este que eu estou apresentando a vocês, intitulado Até onde a memória alcança, lembranças de narrativas da escravidão, da abolição e da pós-abolição no Brasil. Artigo de minha autoria. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do trabalho organizado pelo Góes, eu lerei aqui outros capítulos. Diálogos interseccionais, ancestralidade e poesia na resistência de mulheres negras, de autoria de Ângela Maria de Souza. 130 anos de abolição, tortura e maus tratos, o Código Jurídico da Dor tem cor, de Deise Benedito. Quando passar naquela encruza, não se esqueça de olhar para trás. Epistemologia de Exu na construção de uma psicologia Umbutu, de Edelu Kawayala. Considerações sobre o caso Simone A. Diniz, falta de acesso à justiça, de direitos iguais e de histologia para as negros negras, de Fábio Feliciano Barbosa. As crianças negras também são sujeitos de direitos, estudos a partir dos relatórios do sistema ONU sobre a implementação de políticas públicas no Brasil, de André Luiz Goulart Dias e Fernanda da Silva Lima. O golpe de 2016 e a questão racial no Brasil, de Gabriel Carvalho de Sampaio. 130 anos de abolição, hip hop e resistência da juventude negra. Os autores: Gisele Pinheiro Pinto, Larissa Morim Borges, Sueli Virgínia dos Santos, Vanessa Cristina de Jesus. O relho enquanto metáfora civilizatória, a desumanização escravagista como gênesis e herança do direito brasileiro, de Guilherme Andrade dos Santos. A Constituição Cidadã de 1988 e a titulação dos quilombos no Brasil, avanços e desafios, de Givânia Maria da Silva. Aí vem o meu artigo, Até onde a memória alcança, lembrança de narrativa da escravidão, da abolição e do pós-abolição no Brasil. A filosofia africana e as relações raciais, de Catilcia Ribeiro. A obra inacabada da escravidão, a política imigrantista e a divisão social do trabalho negro no Brasil, de Lorena Paula José Duarte. A branquitude acadêmica, a invisibilização de produção científica negra e objetivo fim,
de Lourenço Cardoso, entre a abolição e o abolicionismo penal, insurgência marginal, crítica por uma sociologia do sistema de controle racial brasileiro, Luciano Góes. Sororidade, batidas e levadas, resistências negras através do samba e do choro na grande Florianópolis, Marcelo da Silva. Meu cabelo é black e cresce forte, pra cima. Educação infantil e relações raciais, Núbia de Oliveira Santos e Patrícia Sodré. Do sujeito desidentificado à memória minorizada, uma abordagem histórica da antinegritude na mídia brasileira, de Richard Santos. O racismo e as políticas públicas na área da saúde, de Silvana Veríssimo. Memórias milicianas, o racismo estrutural à brasileira, de Susan de Oliveira. Corpo Negro, Jaleco Branco, um processo judicial e de branqueamento, de Tiago Vinícius André dos Santos. 130 anos de lei e 30 anos da Constituição de 1988. Constitucionalismo e decolonidade em perspectiva diaspórica, de Tula Pires. Bioética e antirracismo. Aliás, bioética e luta antirracista, Caminhos Cruzados, de Wanderson Flor do Nascimento. E Poesias Pretas, de Lucas Rodrigues Mendes e Lucas Rodrigues Menezes e Natan Rodrigues Menezes. Então são aproximadamente 513 páginas de negritude, né? Então convido vocês a conhecerem essa grande obra organizada por Luciano Góes. Na sequência do nosso artigo, nós vamos para o item 3 do artigo, porque o artigo está dividido em 4 partes. Nessa terceira parte, lembranças de narrativas vindas do Sul. A gente conta aqui um pouco da nossa experiência com fontes orais a partir de depoimentos de afrodescendentes. Tivemos a oportunidade de revisitar alguns depoimentos que havíamos colhidos de afrodescendentes em momentos diversos em Santa Catarina. Primeiramente, na elaboração da nossa dissertação de mestrado em meados dos anos 90 do século XX. Na época também organizávamos o movimento negro na cidade de Itajaí. Posteriormente, coordenamos o programa Memória dos Bairros, quando dirigimos o Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí, uma das unidades da Fundação Municipal Genésio Miranda Lins. Muitas pessoas que tiveram infância e juventude no meio rural da primeira metade do século XX, como Bento Rezende da Silva, testemunharam narrativas de ex-escravos ou ex-escravizados. Essa é uma das características do pós-abolição no período em questão. Odair Silva da Rosa, conhecida como Tia Loca, por exemplo, reconstruiu imagens de um passado distante, quando tinha seus 9, 10 anos de idade, na zona rural da cidade litorânea de Santa Catarina, a cidade de Itajaí. Disse-nos ela, abre aspas, é uma pena que seu Donato tenha morrido. Ele é que sabia contar, contava coisas. Inclusive eu conhecia a mãe dele, era uma escrava.
Ela tinha os pés assim para os lados, por não usar sapatos. Estava sempre descalça. O velho pai do Donato tinha uma marca funda, que era a marca deles andar argolados nos tornozelos. A gente ia para a doutrina na igreja, eles moravam dentro de uma malha de cana, de um canavial, lá no Porto Escalvado. O nome da mãe dele era Tiana, ou Tia Ana. Eu nunca me esqueço. Era bem velhinhos, ficavam num toco assim, fumando cachimbo, todo arcadinho. Aí, quando ela fala todo arcadinho, ela simula, né? Como é que seria as pessoas. A gente passava para a doutrina e pedia água para a tia Ana. Ele, o velho, não conseguia mais andar. Ela era quem andava toda arcadinha. Ela trazia água do poço pra gente. Ele dizia assim: vocês é que eu posso dizer que são gente. E a gente perguntava: por quê? Então ele dizia: a nossa vida, nós não éramos como vocês. Olha, nós íamos para o tronco moer cana. Agora vocês têm os bois. Nós tínhamos que fazer farinha no tronco. Ainda quando ficava cansado, apanhava com aquela vara. E quando os senhores viam que era preguiça, colocava num tronco, assim na rua, para eles rodar para moer no tronco. Fecha aspas. Então esse depoimento da tia Loca, ele foi colhido quando eu fazia a minha dissertação de mestrado, que entrevistei pessoas que vivenciaram a festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, que foi uma das primeiras apresentações que nós fizemos aqui nesse canal. As memórias dos festeiros e ex-festeiros da festa de Nossa Senhora do Rosário, a partir da armação do Itapocoró e da Penha, da região de Itajaí, da Foz do Itajaí. Então convido aqueles que não conhecem essas narrativas a voltarem lá nas nossas primeiras postagens deste canal sobre memórias da festa de Nossa Senhora do Rosário, que aqui na região no passado era conhecida como a Festa dos Pretos, ou Natal dos Pretos. Então vamos continuar aqui com as memórias da tia Loca. A região mencionada por Odaí Silva da Rosa, a tia Loca, havia sido no passado uma extensão da fazenda de José Henriques Flores, um dos grandes senhores de terras e de escravizadas da Foz do Itajaí, tido na historiografia tradicional como um dos ícones da política local. Pois bem, outros depoimentos colhidos posteriormente apontaram para a presença de descendentes de ex-escravos e escravos na localidade denominada Pedra de Amolar, que é um bairro que parte pertence a Navegantes, parte a Itajaí e parte Ilhota, municípios vizinhos. Um desses depoimentos foi colhido 12 anos após o depoimento anterior, o depoimento de tia Loca. Quando investigávamos a trajetória de uma família afrodescendentes da região. Essa pesquisa também nós realizamos e publicamos. O título da obra é Caetanos e Caetanos,
tradição oral e história em preto e branco na Foz do Itajaí. Então, para essa publicação, nós entrevistamos a família Caetano, descendente de escravizados. O entrevistado estava com a idade de 82 anos e muita lucidez. Dentre as muitas revelações, destacamos a construção de uma identidade, a identidade Mina. Muito embora a concentração de africanos escravizados na região tenha sido da África Centro-Ocidental, portanto, dos Bantus. Os negros Minas eram os africanos escravizados tirados ali da região da África Ocidental, né? Da Nigéria, da Costa do Marfim, do Togo, os povos de língua iorubá. Eles ficaram conhecidos na diáspora, sobretudo no Brasil, como os negros Mina, negros da Costa da Mina. Acreditamos que essa identidade Mina, reproduzida por Idalício, esteja calcada na tradição oral, advinda dos antepassados, para caracterizar a tenacidade do seu grupo familiar, que estaria incluído no grupo Mina. Negro Mina era, segundo o depoente ou entrevistado Idalício, de opinião. Era negros que tinham opinião, daqueles que, uma vez empenhada a palavra, não voltavam atrás. E mais, se os familiares não se encontravam no presente, eram em decorrência das brigas dos antepassados. O tempo parece não ter dirimido as mágoas do passado. A afirmação de que eles aqui não vêm parece apontar para a culpa dos parentes do lado de lá, os da Pedra de Amolar, não dos lados de cá, da região de Camboriú. Então eu estou querendo dizer o seguinte, que quando nós entrevistamos o seu Idalício, ele falou que no passado a família dele se dividiu e que havia alguns que moravam lá na Pedra de Amolar e outros que moravam em Camboriú. Aliás, essa entrevista foi feita em Camboriú. E eles diziam que eles não se falavam. E aí ele explica a razão por que eles não se falavam até os dias de hoje. Uma pendenga que vem do passado. Então eu vou reproduzir aqui a narrativa do seu Idalício, contando por que a família se dividiu e não se falavam até aqueles dias. Abre aspas. A minha avó foi quem criou a família quase sozinha. O meu avô Julião eu não conheci. De avô eu não conheci nenhum. A família do meu pai era da Pedra de Amolar. Eu nunca conheci. Mas na Pedra de Amolar tem parentes. Tem parentes. A família dele é tudo de lá. Os Bonifácios de lá são nossos parentes. O Bonifácio velho era casado com a irmã do meu pai. O tio Antônio, irmão do meu pai, morreu lá. Sobrinho deles, bisnetos, ainda tem lá. Eles aqui não vêm. Meu pai, quando saiu de lá, era pequeno. Eles eram gente de sistema. Eram negros Mina. Então, quando meu pai ficou doente, para morrer, foi um tio meu, na Pedra de Amolar, chamar o irmão dele, o Antônio, porque o meu pai estava ruim. Antônio, eu vim chamar você para ir a Camboriú, porque o Cipriano está muito ruim.
E respondeu: Não, não, não vou. Nós somos nego mina. Nós brigamos quando éramos pequenos. Juramos nunca mais um ver o outro. Morreu de velho aqui, em Camboriú. O tio morreu de velho lá, na Pedra de Molar. E não se viram mais um ao outro. Brigaram quando eram crianças e não se viram mais. Fecha aspas. Então, na opinião do seu Idalício, ser nego mina era ter opinião, era ter palavra. E aí ele mostra que, mesmo no leito de morte, os irmãos não se visitaram por conta de uma briga lá do passado. Na sequência da entrevista, Idalício nos explicou que seu pai e seu tio tinham brigado na infância por causa de um cobertor, por causa de uma manta, acrescentando: de certa, a manta era curta, não dava para cobrir os dois. Era gente braba, gente de sistema. Se criaram homens, até velhos, e não se viram um ao outro. O tio era negro mina. Também era fogo. Fecha aspas. Havia os negro minas, tais como os parentes de Idalício, mas segundo ele, havia os que não eram ladinos, os tolos. Esses foram os responsáveis pela escravidão, pois que não resistiram e até teriam, abre aspas, colaborado na escravidão. Então tem realmente na tradição oral de muitos afrodescendentes essa ideia de que os negros escravizados da África Ocidental, os iorubás, os minas, eram mais relutantes, eram mais aguerridos, e que os negros bantus da África Centro-Ocidental eram os mais resignados, os mais tolerantes. Na verdade, isso é uma narrativa que não tem nenhuma fundamentação histórica. Aliás, até porque os quilombos foram criados pelos povos bantus. Mas essa narrativa pode ter sido uma invenção dos colonizadores ou da própria historiografia, querendo dizer que uns eram mais tenazes, mais resistentes do que os outros. Uma forma de divisão étnica a partir do colonizador, certamente. Elaborações a partir das narrativas que ele ouvira dos antepassados acerca da escravidão, sempre ressaltando que seus antepassados foram escravizados, mas que não sofreram tanto quanto os outros, por diversas razões. A verdade é que não teriam passado pelo mesmo sofrimento, mas a violência do sistema foi evidenciada nas narrativas que ouvira e agora reproduzia. Idalício também ouviu narrativas que remetem às táticas e estratégias criadas pelos escravizados, ou seja, para além dos tolos e dos ladinos, havia os ferinos, que muito bem poderiam ser os próprios ladinos, mas que reagiram de forma ostensiva, aberta, sem subterfúgios, ainda que isso lhes pudessem trazer castigos em dobro. No qualificativo da época, eram os denominados boçais. Foram histórias contadas pelos antepassados. Algumas se perderam, mas outras
ficaram presas nas memórias. E Dalício frisa, com pesar, que se a memória não lhe faltasse, ele teria muito mais para contar sobre a escravidão e após a abolição. Então, Idalício hoje já faleceu, mas nós tivemos com ele 2 entrevistas que foram riquíssimas. Ele na época estava na casa dos 80 e poucos anos. Olha que isso foi praticamente há 20 anos atrás. E hoje eu estou revisitando esse artigo que escrevi e, de certa forma, repensando as narrativas que eles nos legaram para possíveis outros artigos, porque nós estamos agora investigando memórias de pessoas em Itajaí que vieram da Pedra de Amolar. Mas isso é uma outra conversa que nós apresentaremos futuramente.